Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a mente de todos nós. Chegamos ao quarto mandamento, o último com respeito a Deus, né? Porque os 4 primeiros mandamentos, eles são da nossa comunhão com Deus, da nossa referência divina, né? A guarda dos mandamentos, os 4 primeiros, é a obediência direta à divindade, uma submissão completa à divindade. Os outros 6 são da nossa responsabilidade com o próximo. Então, a lei de Deus, já repetimos aqui, vamos repetir de novo. Ela representa o caráter de Deus. Só os 9 mandamentos, o sábado não? O sábado também. Nós sabemos a rejeição do sábado, uma rejeição muitas vezes, para não dizer todas, tá? Eu vou ser tolerante um pouco aqui, muitas vezes ela é rejeitada sem nenhum motivo. E os motivos que alguns apresentam não são bons. Veja, a lei, como ela representa o caráter de Deus, e o caráter de Deus é imutável. O caráter de Deus, juntamente com ele, não tem princípio e nem fim. Porque você não pode imaginar um tempo em que Deus não teve caráter, né? Até quando nós falamos em português, esse homem não tem caráter, essa mulher não tem caráter, é uma expressão errada. Todo mundo tem caráter. Uns têm um caráter bom, outros têm um caráter ruim, mas todo mundo tem caráter. Outra pergunta que eu poderia fazer nessa hora: Deus está acima do seu caráter? Se você responder que sim, você tem que prestar bem atenção nesse vídeo. Essa resposta está errada. O caráter de Deus é Deus. Não tem como ele vai estar acima dele mesmo. Deus está acima de sua palavra? Não. Deus não está acima de sua palavra. Se tiver, então ele é mentiroso. Olha o que você está dizendo se você disser que Deus está acima da palavra dele. Deus pode transgredir a lei dos 10 mandamentos? De novo, não. Porque é a lei que está dentro dele. Se ele transgredir, então ele não é de confiança. Como você vai confiar, por exemplo, num presidente da República que quebra a lei? Porque ele é o presidente. O presidente da República está acima da lei? Não. Então, se ele roubar, ele deve ser condenado. Não acontece no Brasil, né? Mas ele deve ser condenado. Então, Deus não contraria a sua palavra. Isso para nós é um motivo de alegria, porque nós sabemos que ele respeita a própria palavra. Né? Poderíamos partir até para um outro lado, que é a questão do juízo, e Deus na hora do juízo, mas não é o nosso tema agora. Então, o sábado, o princípio que está por trás do sábado, assim como eu falei do princípio que estava por trás dos 3 primeiros mandamentos, e não quer dizer também que eu esgotei o assunto. Esse assunto é inesgotável. Uma hora, se eu começasse a explorar mais e mais, eu ia chegar no meu limite, porque eu sou um ser humano, pela minha idade, pela minha inteligência, ela tem o limite dela. Mas se eu passasse esse conhecimento como estou passando para outras pessoas, principalmente para os mais jovens, que podem explorar ainda muito mais do que eu, e eles passassem para frente, esse conhecimento cresceria muito. Né? Então, qual é o princípio que está por trás do sábado? Eu vou falar alguma coisa daquilo que eu aprendi. Existe muito mais coisas, porque a lei de Deus, você pode ler em Salmo 19, ela fala, lá o salmista fala, os seus mandamentos são amplíssimos, quer dizer, tem uma amplidão divina, e nós somos humanos. Nós somos pequenos até diante do mar, que tem limite. O mar tem limite. Nós somos minúsculos perto dele. Imagine diante do conhecimento de quem criou o mar. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o princípio que está por trás do mandamento do sábado sempre existiu no coração de Deus. Sempre. Quando Jesus, por exemplo, diz em Marcos
2:27, o sábado foi feito por causa do homem, esse foi feito quer dizer assim, nesse formato de 24 horas, o sábado ele foi feito. Ele não existia nesse formato. Ele existia no caráter de Deus de outra forma. E é a forma que Deus, na verdade, quer que aconteça até hoje. Não é possível que somente porque você deixa de fazer algumas coisas no sábado, ou mesmo que você faça outras também ordenadas por Deus, que seja o suficiente para alguma coisa. Por exemplo, os que guardam o sábado não trabalham nesse dia. Um exemplo, tá? Só que tem muita gente que nem acredita em Deus que não trabalha de sábado. Uma vez eu estava num restaurante e eu conhecia bem a gerente do restaurante porque eu era um dos últimos a chegar naquele restaurante. Eu comia lá com frequência. E o restaurante funcionava de segunda a sexta. E ela chegou para mim e falou assim, você não trabalha de sábado? Aí eu falei, você também não. Falei, o restaurante aqui abre de segunda a sexta. E aí eu expliquei para ela, sábado não é não trabalhar, não é só isso. Isso é uma parte só, uma parte visível. O que está por trás, e muitos nunca nem chegarão a entender por má disposição, mesmo aqueles que guardam o sábado têm uma má disposição com respeito ao sábado, que é incrível. É um mandamento que chama muita atenção. Tem muitos mistérios ali circundando esse mandamento. E tem também muita luz esclarecendo esse mandamento. Tá ok? A luz é suficiente para quem quer aceitar. Eu lembro que eu assisti um desenho animado, bíblico, sobre Adão e Eva. E depois que eles pecaram, Eva quis dar uma desculpa para Deus e falou assim, Senhor, o Senhor nos deu o mandamento, mas nós não entendemos. Aí Deus fala assim, olha, presta bem atenção na resposta, não está na Bíblia isso, mas a resposta do desenho, ela é bem do espírito bíblico. Deus falou para Eva assim, mas eu não vos dei o fardo de entender, apenas de obedecer. Sabe, muitas coisas que nós queremos entender de Deus, não foi um fardo que Ele nos deu. Ele falou assim, apenas me obedeça. Só isso. Aí nós que quisemos, com a nossa rebeldia e nossa desconfiança de Deus, porque nós desconfiamos de Deus, vira e mexe, temos um motivo para desconfiar, nós não falamos com os nossos lábios, mas agimos em desconfiança. Né? Então, esse tema é ótimo, quem sabe uma hora eu vou falar sobre ele aqui. Então, há coisas sobre o sábado que nós não entendemos, e eu vou esclarecer com um texto de Isaías, que é muito especial quando a gente estuda o sábado. Tá? Então, o que está por trás do sábado? O sábado, ele tem um espírito por trás dele semelhante a um trecho do Sermão da Montanha, em que Jesus fala, se alguém lhe ferir na face direita, oferece também a outra. Se alguém pedir para você andar 1 milha, anda com ele 2. Eu gostaria de explicar isso, mas vai demorar muito. Então, se alguém quiser roubar o seu manto, oferece também a sua túnica, né? Se eu não estiver enganado na ordem das palavras, é assim que Jesus fala. Então, qual é a lógica que existe por trás de você levar um tapa e falar, bate desse lado também? Qual é a lógica de você ter certos prejuízos, né? Para agradar a Deus? Qual é a lógica que está por trás dele? Deus dá alguns mandamentos, eu vou falar de 2 especialmente, que eles têm alguma coisa a ver, e eu ainda tenho muito a descobrir sobre isso, que está em Isaías, capítulo 58, verso 13. Tá, Isaías 58 fala sobre o sábado o tempo todo. Aí chega lá no fim, Isaías fala assim, ó, porque a boca do Senhor o disse. Ouviu? Porque a boca do Senhor o disse. Em palavras mais simples é assim,
Nós guardamos o sábado porque o Senhor pediu. Qual é o motivo de guardarmos o sábado? O Senhor pediu. Esse é o mandamento. Esse é o motivo. Não existe razão para guardar o sábado. Veja, Deus deu 9 mandamentos que tem uma razão por trás para você guardar, e aí ele dá um mandamento que ele fala assim, em outras palavras, olha, eu vou te dar esse mandamento aqui só para ver se você está totalmente submisso a mim, a ponto de me obedecer sem que eu tenha que te dar uma razão ou um motivo. O sábado dos 10 mandamentos é o mais longo. Por que Deus ia falar tanta coisa por um mandamento que ele tinha a intenção de destruir no futuro? Será que Deus é um louco, né, maluco? O sábado é o único dos mandamentos que diz quem é o autor da lei. Aquele que fez os céus e a terra, tudo que nela há. O sábado é o único mandamento que tem a palavra santo, né, ali no centro dele, santo. Então, Deus tem algo muito especial com esse dia, com o simbolismo que tem nele. O sábado ele é uma representação do nível de caráter que Deus deseja para nós. O sábado é uma representação da santidade que Deus deseja para nós. Ok? Tem muitos outros motivos humanos que a gente fala sobre o sábado, que são bons, mas o principal é o que Isaías disse. Por que você guarda o sábado? Porque Deus pediu. E aí, qual que é o outro mandamento que é parecido? É o dízimo. Como que você vai me dizer que 90% é melhor do que 100%? Você tem 100% do seu salário, e aí Deus fala assim, dá 10% de volta para ser aplicado na minha obra. Qual é a lógica que tem nisso? Submissão e confiança em Deus. Quando você olha o maná caía do primeiro dia, não do domingo, porque a palavra domingo não existe na Bíblia. O maná caía do primeiro dia até o sexto. No sétimo, eram obrigados a confiar em Deus, porque aquele que foi juntado na sexta deveria servir para o sábado também. O único dia em que o maná não virava bicho era da sexta para o sábado. O único dia. Se guardassem o maná da quarta-feira para a quinta, ele amanhecia bichado. Porque Deus dava o maná todo dia, e no sábado as pessoas deveriam comer aquilo que elas haviam armazenado na sexta-feira. Ok? Isso até mostra uma coisa importante. A comida do sábado deve ser feita não no sábado, mas antes do sábado. A sexta-feira na Bíblia, vocês podem olhar em Lucas, capítulo 23, é um dos textos, ela é chamada o dia da preparação. A sexta é o dia da preparação. Okay? O sábado tem também uma semelhança ao dia da volta de Jesus. Tá? Não vai dar tempo de falar sobre isso. Muitos falam assim, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Como fala a Igreja Católica, isso não é bíblico. Não tem um texto em que Deus fala, Ele mesmo, da boca dele, guardem o primeiro dia da semana, santifiquem o primeiro dia da semana. Aí vem alguns que defendem o domingo com os textos muito pobres da palavra, dizendo, olha aqui, mas não servem. Se você me disser Colossenses 2,16, por exemplo, Paulo fala, ninguém vos julgue pelos sábados, né, no plural, isso tem um motivo dele ter falado no plural, mas vamos dizer que ele estivesse falando do sábado mesmo, do sétimo dia. Aí você fala assim, mas Paulo falou isso. Eu sei, mas eu tenho textos que Deus disse outra coisa. Deus disse que é para guardar o sábado. E você está dizendo que Paulo disse que não? Então eu fico com a palavra de Deus, não com a palavra de Paulo. Você põe a palavra de Paulo acima da palavra de Deus? Você está dizendo que Paulo estava em contradição com Deus. Eu não. Eu não digo isso. Eu digo que Paulo estava falando de outro assunto e que as igrejas interpretam de maneira errada. Paulo não era contrário à vontade de Deus.
Paulo não era contrário à palavra de Deus. Então, acima, a maior autoridade que nós temos na Bíblia é a palavra de Deus. Sabe assim, assim diz o Senhor. Se vocês que duvidam disso me disserem, mostrarem na Bíblia, assim diz o Senhor, guardai o dia do domingo, santificai o primeiro dia da semana. Se vocês fizerem isso, primeiro, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o domingo, falando que eu estava enganado, né? Ou então, como fazem muitos, né? Dizem assim, eu já vi adventistas americanos falando, eu dou um carro zero para quem mostrar na Bíblia que o domingo tem que ser santificado. Porque na Bíblia não tem. As pessoas seguem o passo da Igreja Católica. Mas por que a Igreja Católica guarda o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo? Não. É porque ela se juntou com Roma. Né? A Igreja Católica é apostólica, ela pegou alguns elementos dos apóstolos, romana. Ela pegou alguns elementos de Roma. Ok? Você vai em algumas igrejas mais tradicionais da Igreja Católica, tem aqueles vitrais muito bonitos, por sinal, e atrás dos santos tem um sol, né? Atrás de Jesus tem o sol, né? Porque aquilo ali tem a ver com Roma. A Bíblia nunca diz do sol atrás da cabeça nem de Jesus, né? Não diz nada disso. Isso é tudo tradição humana que são colocadas acima da palavra de Deus. Isso que é muito interessante. Então, o sábado, uma outra coisa que eu vejo no sábado é a questão da excelência. O que é excelência? A excelência é quando você vai além do que te foi pedido. Tá? O sábado tem esse elemento que os outros mandamentos não têm. Né? Os outros mandamentos até um povo pagão aceita, muitos. Né? Teve um homem essa história é verídica, gente. O cara escreveu um livro sobre isso. Ele foi ateu a vida inteira, até que ele descobriu na África algumas tribos que eles não, por exemplo, o filho não tinha sexo com a mãe, o pai não tinha sexo com a filha, o irmão e a irmã não tinham sexo entre eles, e aí um povo totalmente que nunca tinha visto a civilização, e esse homem começou a questionar, quem foi que ensinou essas pessoas que não pode ter relações entre o pai e o filho e a mãe, a filha, etc. E ele se converteu. Ele falou, não, existe um Deus, existe uma lei feita por um Criador. É lógico que é a lei dos 10 mandamentos. Tá? Então, não combata a lei de Deus. Não combata o sábado escrito pelo dedo do Senhor, que você está em grande perigo de perder a sua salvação. Tá ok? Então, alguns fazem uma pergunta, é muito errada essa pergunta. Eu não respondo mais. O sábado salva? Isso é uma pergunta de Satanás. Eu posso fazer com respeito a todos os outros mandamentos. Eu falo assim, não mentir, salva? Não adorar outros ídolos, salva? Não blasfemar o nome de Deus, salva? Por que só do sábado? Fala dos outros também, seja honesto. Então, o ponto não é que se o sábado salva ou não, não é, nem eu estou falando isso aqui. O ponto é, essa pergunta ninguém faz. Devo eu me lembrar do dia que Deus diz, lembra-te? Ou eu devo esquecer? O sábado começa assim, lembra-te. E vocês vão dizer, esqueça do sábado. E Deus fala, lembra-te. O pastor da tua igreja vai falar, esqueça. Deus fala, lembra-te. Com quem você fica? Com o pastor? Ah, mas ele estudou hebraico. Os que mataram Jesus sabiam hebraico, gente. Quem matou Jesus sabia o hebraico muito bem, profundamente. Melhor do que esses estudiosos de hoje. Mas eles mataram Jesus. Estudar o hebraico não é sinônimo de salvação. Entendeu? E eu deixei de dar uma resposta. Por que é que Jesus ressuscitou no domingo? Porque no sábado ele descansou. Ele morreu na sexta, descansou no sábado, ressuscitou no primeiro dia da semana. Não no domingo, essa palavra não existe na Bíblia. Está entendendo?
Jesus criou o mundo em 6 dias. No sábado ele repousou. Jesus salvou o mundo, teoricamente, em 6 dias, porque ele morreu na sexta. Ele salvou o mundo na sexta-feira. No sábado, ele repousou. Simples. Você conta isso para uma criança, ela entende. Agora, o coração endurecido do homem tem raiva do sábado. Isso devia ser estudado. Isso deveria ser observado. Essas igrejas que não guardam sábado deveriam entender por que eles fomentam até um ódio. O sábado não é só assim, não é observado. Ele é ensinado a ser odiado, desprezado. Quantas e quantas vezes vi pessoas com a Bíblia na mão desdenhando do sábado. O sábado para eles não tem valor hoje e também não tem valor no Velho Testamento. Eles têm nojo do sábado. Então, tem algo muito esquisito com essas pessoas que pegam o mandamento de Deus, mesmo que elas acreditassem que o sábado durou só até a cruz, elas vinham falar com carinho do sábado antes da cruz. E elas não falam. O sábado é como se fosse uma carniça fedorenta que elas evitam e jogam fora. Então, sabe assim, o sábado que é santo, eles desprezam. A carne de porco, que é abominação ao Senhor, eles comem e não percebem. Né? A cruz tornou o que era santo, o sábado, em abominação, né? Em perdição. E a cruz transformou o porco, um exemplo, não é só o porco, tem vários outros alimentos, que é imundo, ela transformou. Quando Jesus falou assim, está consumado, ele tinha na mente dele a carne de porco, o camarão, ele estava na cruz pensando nisso. Agora que beleza, as pessoas, o meu povo finalmente vai poder comer aquela coisa que eu sempre achei abominável e que os pagãos sempre comeram. E eu vou encerrar o vídeo agora com um pensamento que você deve meditar. Por que é que os pagãos sempre guardaram o primeiro dia da semana? Por que é que Babilônia guardava o primeiro dia da semana e lá em Apocalipse, Babilônia espiritual aparece de novo? Se você crê, olha o que eu vou falar agora, essa é a última frase. Se você acredita em alguma coisa que a religião de Babilônia também acreditava, você está contra a vontade de Deus. Vou falar 2 pontos aqui, apenas, sobre Babilônia. Babilônia acreditava que o domingo é um dia sagrado. Babilônia acreditava que o homem é imortal em si mesmo. Você acredita nessas coisas? Então você está sorvendo, ok? Está respirando, está sugando os ensinamentos de Babilônia. Por isso que o Apocalipse fala da Babilônia espiritual. Infelizmente eu tenho que encerrar aqui, mas eu peço agora que você deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, estamos precisando muito do apoio de vocês, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, estudem esse tema, só você e Deus, orando, pesquisando, sem preconceitos, com o coração aberto, agradecendo a luz que vem de Deus. E se você também puder colaborar com o nosso canal, nós deixamos o Pix aí, agradecemos muito qualquer oferta, qualquer ajuda, em nome de Jesus. Amém.